O Rolheiser é meia? O Rolheiser de fato consegue fazer esse papel dentro do Santos? Depois dos jogos contra o Red Bull Bragantino, o Grêmio e o próprio São Paulo, eu me peguei fazendo essa pergunta. Eu queria destrinchar um pouco desse assunto com vocês no vídeo de hoje, mas antes de mais nada, eu peço para vocês aqueles pedidos de sempre, para vocês se inscreverem no canal, deixarem seu like, ativarem o sininho, comentário no vídeo, compartilharem o vídeo também, tudo isso é muito importante para que o canal continue crescendo, para que a gente possa levar o Santos adiante, fechou? Eh, Depois que a lesão do Neymar ela foi confirmada, o Rolheiser ele assumiu o posto de meia criativo do Santos, de meia principal do Santos, né. E depois das partidas, principalmente, contra o Red Bull Bragantino e contra o Grêmio, depois de analisar bem o jogo do Rolheiser, eu fiquei me perguntando se de fato o Rolheiser pode ser o meia armador do Santos, o cara que vai municiar os atacantes, o cara que vai ditar o ritmo do jogo do Santos. O Rollaser é de fato um jogador de muita qualidade técnica, ele já demonstrou isso no Santos em vários momentos, mas será que só a qualidade técnica, uma qualidade técnica apurada, serve para ser o armador do Santos? Será que só a qualidade técnica é suficiente para ele ser o armador do Santos? Né, o Rollaser ele se destacou no Estudiantes jogando como um ponta pela direita, com muita liberdade para flutuar da ponta para o meio, e ele se caracterizou com uma jogada muito forte que ele tem dentro do seu arsenal, que é justamente essa jogada de receber a bola pela direita, encarar o marcador, trazer para dentro, bater para o gol, se destacou muito no Estudiantes assim. Jogada essa que ele tem utilizado pouco no Santos, né, assim, são raros os momentos que nós vemos o Rollaser se utilizar dessa jogada que ele faz tão bem, né, trazer da direita para o meio. Enfim, no jogo contra o Fortaleza, essa jogada ela saiu muito bem, e foi assim que o Santos construiu, a sua vitória, em um lance em que o Rollaser recebe pela direita, traz para o meio, chuta para o gol. Enfim, inclusive nesse jogo, o gol foi dado contra, né, pro goleiro do Fortaleza. E depois da lesão do Neymar, todos os olhos se voltaram para o Rollaser. Não restava dúvidas de que ele seria o armador do Santos, né? Só que até agora ele não vem correspondendo. E eu não estou aqui para fazer críticas ao Rollaser, mas sim para tentar entender o porquê que o Rollaser ele não vem conseguindo corresponder nas partidas do Santos quando ele joga de meia. Do porquê o Rollaser vem tendo jogos tão abaixo daquilo que ele pode fazer, né? Quando ele chega ao Santos, na primeira entrevista coletiva do Rollaser, na entrevista de apresentação, ele deixa muito claro que a preferência dele é jogar pela ponta. Mas até agora, tanto com o Vojvoda quanto com os outros técnicos que se passaram pelo Santos, ele vem jogando de uma maneira mais centralizada, né? E aí eu acho que cabe uma análise do dia a dia também, né? Eu, por exemplo, não vejo treinos do Santos, não sei como o Rollaser se sai jogando pela meia, se sai jogando pela ponta, como ele joga nessas diferentes funções, como ele se demonstra, como ele consegue jogar nessas diferentes funções nos treinos, porque o treino fala muito, né? Treino, diferentemente do jogo, é todo dia, durante a semana, e ali os técnicos eles podem tirar alguma coisa disso e saber onde o jogador consegue render mais. E foi assim contra o São Paulo, foi assim contra o Red Bull Bragantino, foi assim contra o Grêmio. E não é de hoje que o Rollaser ele tem uma tendência de cair mais pelo lado direito, seja por costume, porque ele está acostumado, seja por orientação do próprio Vojvoda ou então dos técnicos que estavam no Santos. Só que essa movimentação do Rollaser de cair pela direita, sendo o principal armador do Santos, acaba atrapalhando o desenrolar do jogo. E isso ficou mais nítido nas últimas partidas, né? O Zé Rafael e o Schmidt, que formam a dupla de volantes do Santos. Eles têm carregado a bola, e isso é uma característica do jogo do Santos que vem se perpetuando. Zé Rafael e Schmidt com a bola. Eles carregam bastante no meio, fazendo o jogo do Santos fluir, sempre carregando a bola para frente, ao invés de carregar a bola para os lados, como eles faziam com os outros técnicos. Então hoje a dupla de volantes do Santos consegue fazer o jogo do Santos fluir para frente, só que quando eles fazem o jogo fluir para frente, eles ficam sem aquela referência de armação, sem ter para quem olhar, sem ter. E não que eles não tenham para quem não passar bola, não é que eles ficam sem opção de passe, eles têm uma opção de passe. Mas eu vejo que muitas vezes eles ficam sem aquela referência de um cara que encoste neles, que pede a bola, que gira de um lado para o outro, que dita o ritmo do jogo,
né? Só que nós não podemos, de forma alguma, e aí aqui é uma. Vou fazer o papel de advogado do diabo, né? Só que a gente não pode, em momento algum, tratar o futebol como uma ciência exata. Ah, ele tem qualidade, bota pra jogar na meia e deixa que ele se vira. Porque uma vida dentro do futebol ela não pode ser resumida assim de uma maneira tão banal, de uma maneira tão rápida. Um jogador que passa a vida inteira dele jogando como ponta não pode ser simplesmente deslocado para meia e ser exigido que ele jogue como um meia, como se ele jogasse como meia a vida toda, né? Existe o costume, existe o cacuete, existe a experiência de cada posição. E eu percebo que o Rolheiser ele vem sendo cobrado pela torcida do Santos como se ele fosse um meia de fato, um meia armador, para que ele crie como se ele fosse um meia armador. De fato, o desempenho dele vem deixando a desejar, ele pode melhorar, ele tem técnica para isso, mas até agora ele não vem entregando aquilo que se espera dele, né? E com a lesão do Neymar, eu achei que o Rolês ele fosse de fato assumir esse protagonismo, né? De que ele fosse até ficar um pouco mais leve dentro do jogo, para ser o cara que fosse organizar as ações ofensivas do Santos, para ser o cara que eh, ia ditar o ritmo de jogo do Santos, que a bola ia passar bastante pelo pé dele, mas não é isso que nós estamos vendo. E eu acho que cabe ao próprio Vojvoda descobrir isso. Será que ele se sente à vontade jogando mais pelo meio ou jogando pela ponta? Será que ele se sente à vontade fazendo essa função, né? Essas são perguntas que o próprio Vojvoda e só o Vojvoda pode responder. Só o Vojvoda pode correr atrás dessas respostas, né? E respondendo a pergunta do início do vídeo, eu acho que o Rolês ele tem tudo para ser um auxiliador na armação. E aí, eu não quero comparar ambos os jogadores, não quero fazer nenhuma comparação, mas o Rolheiser ele pode fazer, e aí, como eu disse, guardadas as devidas proporções, o Rolheiser ele pode fazer a mesma função que o Elano fez quando ele jogou no Santos. Porque o Elano, ele sempre foi um meia, mas nos times do Santos, tanto em 2002 como em 2011, o Elano não fazia o papel de meia principal do Santos. Em 2002, quem fazia esse papel era o Diego. O Elano jogava ao lado do Diego. Tanto é que no segundo jogo da final do Campeonato Brasileiro de 2002, o Diego machuca. O Leão não desloca o Elano para ser o meia principal. O Leão coloca o Robert no lugar do Diego. Já em 2011, quando o Ganso se machuca no primeiro jogo da final do Campeonato Paulista, o Muricy não desloca o Elano para ser o meia principal do Santos, para ser o meia articulador do Santos. Ele coloca o Alan Patrick. Tanto é que o Alan Patrick joga o segundo jogo da final do Paulista e joga o segundo jogo das quartas de final da Libertadores contra o Once Caldas. E o Rolheiser tem tudo para fazer essa função. E para fazer bem essa função. Muito porque ele tem qualidade técnica para fazer isso e porque eu vejo que os dois têm uma característica em comum. Tanto o Elano quanto o Rolheiser, o Elano fazia esse papel, o Rolheiser faz hoje, de um meia pela direita. Então o Elano se destacou assim pelo Santos, jogando como meia pela direita, sendo o cara que vai auxiliar o meia armador na criação das jogadas. E como eu disse, o Rolheiser já mostrou em vários jogos que ele pode fazer esse papel, ser aquele cara que vai encostar no meio armador para fazer o jogo fluir, para fazer um jogo curto, para fazer um jogo mais associativo. Eu já disse aqui em vários vídeos, quando o Neymar e o Rolheiser, eles se encontram no campo e não apenas o Neymar e o Rolheiser, o próprio Barreal, quando ele está jogando, o Bom Tempo, agora o Zé Rafael, jogadores que gostam desse jogo mais curto, desse jogo mais associativo. Quando eles se encontram dentro do campo, o jogo do Santos flui muito bem. Isso já aconteceu em várias partidas. Então, se o Rolês ele se propor a ser esse cara que vai ser o auxiliador do meio armador na criação das jogadas, eu tenho certeza que o nível técnico dele, que já é bom, tende a crescer. Ele vai ajudar muito mais o Santos aí na sequência da temporada. Fechou, rapaziada?
Para você que ficou até aqui, para você que nos acompanhou até aqui, peço para você deixar o seu like, ativar o sininho, comentar no vídeo, compartilhar o vídeo, se inscrever no canal. Deixa aí nos comentários o que vocês acham do Rolaser, se de fato ele pode ser esse meia, se de fato ele tem que voltar para a ponta, enfim, deixa aí nos comentários as suas impressões. Fechou? Até o próximo vídeo, tamo junto.